5 características do seu pênis que parecem doenças, mas são completamente normais. Você já ficou preocupado com alguma característica na região íntima e achou que podia ser uma doença? Muitas dessas características são completamente normais e não precisam de tratamento. Hoje vamos esclarecer 5 dessas coisas que, apesar de parecerem ser problemas de saúde, na verdade fazem parte do corpo masculino. Mas antes, vale lembrar que quem traz essas informações para você é a Homens, uma plataforma digital que te conecta com os melhores médicos especialistas em saúde sexual masculino, e tudo isso sem você precisar sair de casa. Então, se você precisar de uma ajuda médica sem tabu para tratar dos problemas na hora H, conta com a Homens. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e comentar. Agora, então, vamos para o nosso assunto principal, a curvatura peniana. Bom, vamos lá, vamos explicar o que é a curvatura peniana, né? Porque existem curvaturas diferentes. Inclusive, a gente tem vídeos aqui no canal falando sobre a curvatura congênita e a curvatura da doença de Peyronie, que são duas coisas diferentes. A curvatura congênita é uma curvatura que o homem já nasce com ela. E aí, basicamente, é uma curvatura no sentido de ter um lado que é um pouquinho maior do que o outro, então gera uma certa assimetria, e aí na hora da ereção, essa assimetria fica mais evidente e o pênis acaba pendendo ou para um lado, ou para o outro, ou para cima, ou para baixo, enfim. Isso é curvatura congênita. E tem a doença de Peyronie, que é uma curvatura que a gente chama de adquirida, ou seja, a pessoa durante a vida sexual inteira nunca teve curvatura, e aí a partir dos 40, 50 anos começa a ficar com o pênis curvando para algum lado. Isso é uma doença de Peyronie, e aí precisa de um neurologista para consultar, porque é uma condição diferente. Agora voltando então para a curvatura congênita. É bastante comum, porque na verdade, se você for olhar em detalhe, né, ninguém vai ter o pênis totalmente reto, igual a um objeto industrial. Então, uma pequena assimetria sempre faz parte das possibilidades. Agora, quando essa curvatura congênita atrapalha, isso pode acontecer, porque você tem curvaturas e curvaturas. Tem algumas curvaturas que são muito discretas, que você nem percebe, e tem outras que o pênis fica quase 90 graus. Então, se você tiver uma curvatura muito intensa, que prejudica para penetrar, ou que a penetração dói, ou que, né, atrapalha, seja a própria pessoa, o parceiro ou parceira, enfim. Então, quando tem uma coisa que atrapalha funcionalmente, né, é um momento de procurar uma ajuda para tentar consertar, ou se não, um incômodo estético, né, que também, se a pessoa estiver incomodada, né, com a curvatura, se for uma coisa muito acentuada, também pode valer a pena corrigir. Bom, e como funciona o tratamento, né, da curvatura peniana quando ela é indicada? O tratamento é uma cirurgia, então basicamente não tem nenhum remédio ou nenhuma forma não invasiva de corrigir com eficácia a curvatura peniana. Até por isso a gente pondera bastante, né, o custo-benefício, porque uma cirurgia é uma coisa invasiva, que, né, tem o pós-operatório que envolve dor, é um procedimento cirúrgico, enfim. Então, o tratamento da curvatura é com cirurgia, da curvatura congênita. E por isso mesmo, a gente realmente pondera de só fazer para quem realmente precisa, ou seja, quem está muito incomodado, seja esteticamente, seja de forma funcional. Agora, já a doença de Peyronie, né, ela em si é uma doença à parte, que forma uma certa fibrose do pênis, então a gente tem que tomar alguns cuidados adicionais quando a gente está falando da doença de Peyronie, que é aquela curvatura que surge depois dos 40, 50 anos de idade. O prepúcio. Bom, então alguns homens eles acham que eles têm fimose só porque eles têm o prepúcio, que é aquela pele que recobre a glande. Então vamos lá. Prepúcio é simplesmente aquela pele retrátil que recobre a glande, né, nos homens que não fizeram circuncisão, que no Brasil é a maioria dos homens. Então, ao nascimento, todo mundo tem prepúcio, tem uma pele que recobre a glande. Depois, os homens que fizeram a circuncisão, eles deixam de ter o prepúcio, eles ficam com a glande sempre exposta. Quando a gente fala de fimose, a gente está falando de uma outra condição. Fimose é um estreitamento do prepúcio que impede o homem de expor a glande. Então, essa é uma condição diferente. Então, a fimose, ela precisa sempre de tratamento, quer dizer, sempre no homem adulto, né? Então, vamos lá. A fimose, toda criança, no começo, né, assim que nasce, pela grande maioria, não consegue expor a glande, porque tem uma fimose que a gente chama de fisiológica, ou seja, é normal, né, um menino ao nascimento ter ali essa fimose que não consegue deixar expor a glande, e até os 7 anos de idade, essa fimose ela vai se desfazendo, né? Agora, basicamente, assim, da adolescência para frente, não é considerado normal o homem não conseguir expor a glande. Então, sempre que ele não consegue expor a glande, tem uma situação que a gente chama de fimose, e nesse caso precisa de tratamento.
Uma outra observação a respeito da higiene, né, relacionada com o prepúcio, é que o prepúcio ele dificulta um pouquinho a higiene, ou seja, quem faz circuncisão acaba tendo mais facilidade de higiene. Por quê? Como a glande fica sempre exposta, ela não concentra qualquer sujidade ou qualquer, por exemplo, bactéria ou fungo que tenha entrado em contato. Então, o homem que tem o prepúcio, ele gera ali um ambiente fechado que possibilita, que acumula umidade e que favorece o crescimento de fungos, de bactérias, enfim. Então, para todos os efeitos, assim, fazer circuncisão, né, fazer a postectomia ou circuncisão, é um fator que facilita a higiene. O freio bálano prepucial. Bom, tem uma outra coisa que é correlata com esse assunto que a gente estava falando, que é o freio, que a gente chama freio bálano prepucial, ou freio do pênis, enfim, freio da glande. O que é o freio? O freio é aquela tirazinha de pele que conecta, digamos assim, o prepúcio com a glande propriamente dita. É como se fosse a prega a tira de mucosa que está segurando o prepúcio no lugar dele ali, mais ou menos, né? Que é o freio que fica na parte de baixo do pênis. Bom, quando ele merece atenção? Basicamente, quando a pessoa tem um freio curto. O freio curto, ele pode ser um problema porque ele pode machucar, doer, principalmente, por exemplo, durante uma penetração, e num caso mais acentuado, o freio pode acabar rompendo durante uma relação, né, durante uma penetração, e isso obviamente pode gerar um grande estresse, né, porque no que ele rompe ele sangra, enfim, gera ali um momento bem dramático, que na verdade não é tão grave assim, porque parece algo muito grave, mas basicamente o que precisa ser feito é só estancar o sangramento e, quando possível, fazer um procedimento para fazer uma plastia desse freio, ou seja, que é cortar o freio e dar alguns pontinhos ali para reconstruir aquela região. As glândulas de Tyson. Bom, essa daqui é uma causa de ida muito frequente ao urologista, sendo que não é um motivo de doença propriamente dita, né? Existem essas estruturas anatômicas chamadas glândulas de Tyson, que são pequenas glândulas que ficam ficam logo abaixo da borda da glande, que a gente chama de coroa da glande, que é como se fosse a base da glande, né? Então aquela parte mais larga que faz realmente a coroa, como se fosse, né, o pescoço da glande ali. Junto desse anel da glande, existem essas glândulas de Tyson. O que gera uma certa confusão é que as glândulas de Tyson, elas são diferentes de homem para homem. Em alguns homens, elas praticamente não são perceptíveis, são coisas muito pequenininhas, muito discretas. Em outros homens, as glândulas elas já são mais pronunciadas. E nesses casos, o que acontece é que fica uma porção de pequenas coisinhas brancas, uma do lado da outra, junto ali da coroa da glande, que confunde um pouco com uma verruga de HPV. Então, e às vezes realmente, para quem é leigo, principalmente só olhando a olho nu, não dá para diferenciar uma coisa da outra. Por isso que, assim, os homens que ficam preocupados têm uma certa razão, né, com essa preocupação, porque está olhando ali, reparando que tem um monte de coisinha branca, que até então quem não é profissional ou especialista não sabe que aquilo não é uma verruga. Então, nesses casos, acaba precisando de uma avaliação pelo urologista mesmo para conseguir diferenciar se são verrugas ou são glândulas de Tyson. Os glândulos de Fordyce. Bom, os glândulos de Fordyce, eles são outra estrutura anatômica que gera um pouco de confusão e que gera, às vezes, uma preocupação também sobre ser alguma DST, alguma coisa assim, né? Então, os glândulos de Fordyce, eles são, na verdade, glândulas que se formam através de um aumento, né, de uma hipertrofia de uma glândula sebácea, que são estruturas anatômicas que a gente tem ao nível da pele. Então, se essa estrutura estiver mais desenvolvida, assim, ela pode acabar provocando esse aumento e gerando esse grânulo de Fordyce, que são basicamente pequenas bolinhas também que surgem mais na região do escroto ou na base do pênis. Bom, como eu disse, eles são resultantes de um processo de uma glândula sebácea. Eles não são nenhuma doença, nenhuma infecção, nenhuma inflamação, nem nada disso. E, de novo, eles podem acabar gerando uma certa confusão em relação a ser ou não uma DST, mas não são DSTs. Então, de novo, uma situação que às vezes pode precisar de uma avaliação médica para uma pessoa que tem experiência olhar e falar, não, pode ficar tranquilo, isso daqui
não é nada preocupante. E aí, você já notou alguma dessas características? Se depois do vídeo você continua preocupado com a sua saúde íntima, vale a pena sempre marcar uma consulta e fazer um check-up com o médico. E eu te espero no próximo vídeo com mais dicas para você cuidar da sua saúde íntima.